Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 2, 7 de agosto de 1899. Sobre o nada de nós mesmos. Esta manhã, meu amável Jesus não vinha, e depois de tanto esperar e esperar, finalmente veio. Era tanta minha confusão e minha aniquilação que não sabia lhe dizer nada. E Jesus me disse: quanto mais te aniquiles e conheceres o teu nada, tanto mais a minha humanidade, enviando raios de luz, comunicará as minhas virtudes. E eu lhe disse: Senhor, sou tão má e feia que me horrorizo a mim mesma. O que será diante de ti? E Jesus: se tu és feia, sou eu quem te pode tornar bela. E no mesmo momento de dizer isto, enviou uma luz dele para minha alma, e parecia que ele comunicava a sua beleza, e depois, abraçando-me, começou a dizer: como és bela, mas bela da minha beleza, por isso sou atraído a amar-te. Quem pode dizer como fiquei confusa? Mas tudo seja para a glória de Deus, para a sua glória. Então, como foi falado na aula, né, na escola, é muito importante entender esse nada. Sempre a gente vai estar constantemente. Sempre vai ser assim, não vai mudar isso. É um princípio básico, né, para viver na divina vontade, que nunca vai mudar. A gente sempre vai ter que ser um nada, até morrer. Sempre um nada. Deus é tudo, nós somos nada. Sempre vai ter que ter constantemente esse conhecimento na nossa mente, essa luz, né? Eu não sou nada, Deus é tudo. Eu não sou nada, eu não sou nada. Tudo que eu possuo, né, é de Deus. Tipo assim, você se esvazia, né? Você se esvazia plenamente de tudo que você pensa que você é, vive no nada e recebe tudo de Deus. Quem é nada não sabe fazer nada. Você vive numa humildade muito, mas numa humildade assim, na verdade, né? Você reconhece, quem vive no nada, reconhece que tudo vem de Deus, que você não é capaz de nada. Então ela tava assim, né? Ela estava esperando por Jesus, e ela estava no estado de profundo aniquilamento e não sabia dizer nada. Sabia dizer nada para Jesus. Aí ele chega e fala: quanto mais você ficar assim, se sentindo nada, quanto mais você ficar nesse sentimento, nesse estado, né, de se achar um nada, mais eu comunico a minha virtude, a virtude da minha humanidade para você. Quando a gente quer ser alguma coisa, a gente acha que sabe fazer alguma coisa, né?
como Jesus está falando, ele falou várias coisas depois dessa aula, né? Que pra gente desapegar de tudo, até do conhecimento. Eu não sou nada, eu não sei de nada, Deus é que sabe de tudo. O conhecimento falando daquela parte da aula do amor a Deus. Que até disso você desapega, que o amor de Deus não tem lógica, né? O exemplo da salvação das almas, né? Que uma pessoa que não ama a Deus sobre todas as coisas, ela não vive o mandamento como a gente pensa. Então, se você é nada, você não sabe de nada. Você quer saber o que Deus pensa. Você pensa assim, não, a igreja, porque tem, por exemplo, tem padre, um exemplo, né? Tem padre que fala, eu já vi padre falando assim, tem muita alma indo para o inferno por falta de batismo. E aí você vem para a escola da Divina Vontade, aí vem falando, não, aí vem falando, né, a gente falando, Jesus falando aqui, esse exemplo, né, uma pessoa que é ateu, o filho está doente, e aí ela vai ser salva, ela pode ser salva, você vai encontrar com ela lá no céu. Aí você vem cheio de si, não, mas eu estudei no catecismo da Igreja Católica, eu escutei o padre tal, tal e tal, e é assim que é as coisas, não, quem não se batiza não salva, não salva, não salva. E você está cheio de conhecimento, aí você não consegue receber a luz de Deus, porque você está cheio de si, então Deus não consegue comunicar com você. Ele quer te mostrar a visão dele sobre a salvação, sobre como ele salva as almas. O que ele faz para salvar as almas? Ele está revelando isso no livro do céu. Né? No livro do céu ele revela várias coisas sobre a salvação. Um exemplo, né? Que a cruz é fonte batismal. Aí você você fecha completamente a mente. Não. Batismo, não. Não. Nunca vi falar isso, não. Batismo é um sacramento. E aí você começa a falar o que você sabe do sacramento do batismo. O sacramento é assim, assim, assado, tem que fazer o curso de batismo. É desse jeito, está na igreja. E Jesus falou na Bíblia que o que ligar na terra, ligará no céu. Então eu sei a palavra de Deus é muito clara, tá desse jeito, não é assim. Aí já nem quer ler o livro do céu. Aí você pode até continuar lendo, mas você fica com aquele sentimento, assim, aquela intenção de investigar o livro do céu para ver se vai ter alguma coisa, mas você não é nada. Né? Claro que, assim, quando a gente começa, foi me mostrado o livro do céu, né? Que ele chegou nas minhas mãos, eu pesquisei sobre o livro, esse livro, eu pesquisei. Aí eu vi, já teve uma revisão dos teólogos, pronto, já foi revisado. E aí você começa a ler. Eu comecei a ler e vi claramente ali, é Deus falando. Né? Você é um nada, você não tem medo. Você não tem medo. Quem é um nada não tem medo. Confia plenamente em Deus. Né? Porque às vezes você tem medo de ler o livro e se perder a sua alma. Pode acontecer, né? Então esse nada, sempre a gente tem que ficar nesse nada. Eu não sou nada. Aí vem, por exemplo, realmente, a Aline falou, né? Ela ficou horas falando sobre, uma boa parte da aula falando sobre o nada, que é muito amplo, né? Esse conhecimento. Né? O caso Nossa, é complexo, porque às vezes a gente acha assim, ser um nada é você ser um zero à esquerda e ninguém te ver, ninguém te olhar, ninguém nem saber que você existe. Ser um nada é saber que
Tudo que você é não é você, é Deus. E aí você fica sempre em paz. Porque você vê que, por exemplo, se você recebe se você é bem recebida no seu trabalho, por exemplo. Igual hoje eu cheguei de férias. Aí a minha colega fala: ah, que saudade de você, não sei o que, você fez falta, não sei o que. Aí você pensa: mas eu sou um nada. Se eu sou um nada, então ninguém devia nem ter sentido a minha falta. Eu sou um nada. Se eu sou um nada, ninguém devia sentir minha falta, ninguém devia saber que eu existo, nem perceber que eu tirei férias. Aí eu chego e as pessoas falam que estavam com saudade de mim, vai me cumprimentar, vai falar comigo, então... Aí você, nossa, meu Deus, a pessoa fica pirada, porque aí pensa assim: não, então eu sou soberba, eu tô tendo orgulho, eu sou vaidosa, eu gosto desse carinho das pessoas. E eu que provoco isso, eu que me comporto, eu que me comporto de um jeito para poder ter o olhar das pessoas para mim. Eu que sou má, eu que sou feia, horrorosa, eu sou uma pecadora. Eu faço tudo para ter a atenção das pessoas e eu tô super feliz porque elas... Nossa, aí você é um nada. Aí eu penso assim: eu sou um nada, Jesus. Eles estavam com saudade, era do Senhor, não era de mim, não. Tava sentindo falta, era da divina vontade aqui, nesse ambiente de trabalho. Aí eu me coloquei como nada diante de Deus. Jesus, eu não sou nada. Eu não sou nada, então esse elogio é pro Senhor. Eles estão com saudade do Senhor, não é de mim, não. Eu não sou nada, eu não existo. Aí vem a luz de Deus e você não fica se sentindo culpada. Você não se sente culpada. E aí quando você é corrigida, quando alguém te corrige, quando aqui na comunidade acontece uma correção, uma exortação, igual aconteceu, aí você fala, você pensa assim: eu sou um nada, então eu erro mesmo. Eu não sou nada. Eu só sei fazer as coisas direito, só sei ficar em paz se o Senhor me der a paz. Se o Senhor me infundir a paz. Então, se eu fiquei perturbada, eu não sou nada. Se o Senhor não me der... Se eu não sei amar, por exemplo, assim, né? Um exemplo. Se eu não sei amar, normal, eu não sei amar mesmo não, porque eu não tenho amor. Eu não sei te amar. Se o Senhor não me der amor, eu não sei amar. Eu não sou nada, eu não tenho nada. O Senhor é tudo. A santidade é sua, a bondade é sua, a força para fazer tudo é sua. Tudo, as virtudes são suas. Eu não sou nada, eu sou um vazio. Eu tenho que ser um vazio onde o Senhor reina. E aí, quando você é um nada, você confia em Deus e deixa as coisas do jeito que Ele quer. Tipo assim, Ele quer o seu dia planejado de um jeito. Você abre mão de tudo. Você aceita como Ele quer. E fica no seu nada. O Senhor que sabe de tudo, eu não sei de nada. O Senhor que reina. E aí eu sei que para tudo que eu for fazer, tudo vai vir do Senhor. Tudo vai vir a santidade vem de Deus, a bondade vem de Deus, a força para fazer tudo vem de Deus, a luz vem de Deus. Para fazer, por exemplo, a escolinha, por exemplo. Eu não sou nada. Eu não sei de nada. E aí eu falo: eu não sou nada, Deus é tudo. E eu me coloco aqui na frente desse computador para fazer a escolinha, para fazer a meditação. Eu não sei de nada. E não sei mesmo. É o Senhor que vai falar. Então, Ele vai infundir em mim a palavra dEle. Se eu não quiser falar do meu jeito, com a minha palavra, com o conhecimento que eu tenho, eu abro mão do que eu sei, do que eu aprendi, para poder falar o que Jesus tá falando. Às vezes, por exemplo, para quem tem já conhecimento de catecismo, de Bíblia, tem muito conhecimento,
às vezes para a pessoa é mais difícil, porque ela vai ficar confrontando. Não, mas lá no catecismo, em tal lugar, não está falando desse jeito. Por exemplo, tem coisas no livro do céu que vai ser muito claro, assim, não que tenha nenhuma divergência entre a Bíblia e o catecismo, não tem. Mas às vezes, a forma como Jesus fala no livro do céu, ele explica algumas coisas do catecismo, explica as verdades do catecismo, da Bíblia. Quando ele fala, por exemplo, quando o padre falou, né? Só Cristo salva. A gente fala, a igreja fala que a salvação vem de Cristo. E aí, a igreja vai e fala assim, então, aí eles entendem ao pé da letra. Assim, ó, a salvação vem de Cristo, então só é salvo quem for batizado na igreja católica. Aí no livro do céu, Jesus não vai falar que a salvação não vem dele. Ele não vai falar isso. A salvação, no livro do céu, ele deixa bem claro, a salvação vem através de mim. Só de mim vem tudo, a salvação. Mas aí ele mostra claramente que não é só quem é batizado na igreja católica que é salvo. Porque ele fala que a cruz, aí ele vai mostrar, abrir os véus, ele vai abrir os véus dessa verdade, que só Cristo salva. Ele vai abrir, ele vai te dar o conhecimento, vai te mostrar o que significa só Cristo salva. Não é esse sentido limitado de que só quem é batizado na igreja católica recebe o sacramento que é salvo. Aí ele vai falar, a cruz é fonte de salvação. O sofrimento é fonte de salvação. A cruz é fonte batismal. Ele vai abrir, vai ampliar o conhecimento. E aí quando você é um nada, você acredita facilmente, você aceita, né? Eu não sou nada, Deus é que sabe de tudo. Se Ele está falando, eu creio. Eu creio no que Ele está falando. Então é isso, a gente deixar a nossa alma vazia de tudo, né? Para fazer só o que Deus quer. E é difícil, é um sacrifício, né? Jesus falou, é um sacrifício. É o sacrifício dos sacrifícios. Da nossa vontade humana para receber a divina, da nossa vontade humana para Deus. Esvaziar de nós mesmos. Aí a Aline estava falando no grupo agora que eu estava partilhando na escolinha hoje, de manhã, né? Fazendo a escolinha, e eu falei sobre que eu estou no processo ainda de ser corrigida, de receber correção. E que a nossa tendência é desistir. Já que eu não consigo fazer, eu vou desistir. Mas esse sentimento, essa correção vai ser feita em todo o tempo. A gente nunca vai nunca vai se ver perfeito. Sempre vamos ser corrigidos. Sempre vai ter algo para melhorar. Então, se você ficar com esse pensamento, então com o tempo eu não vou receber mais correção, eu vou chegar num grau de entendimento que eu nunca mais vou precisar ser corrigida e que eu vou ser perfeita. E ninguém nunca vai chegar um momento que ninguém vai achar mais defeito em mim, não vai ver nada de que precisa ser corrigido. Não, sempre vai ter. Sempre vai ter. Jesus fala isso no livro do céu, ele fala num trecho do livro do céu que a virtude dele é infinita, a santidade dele é infinita. Eu não vou saber falar igual ele falou, mas que enquanto a gente está aqui na Terra, a gente sempre vai buscar a perfeição e essa perfeição a gente nunca vai alcançar. Nunca vai alcançar. Então, e é assim, como a gente nunca alcança, então a gente nunca para de lutar, de caminhar em direção a essa perfeição do amor a Deus, da santidade. Ela não tem fim. É um caminho que não tem fim, não tem um ponto de chegada. Você fala assim, não, eu já terminei o livro do céu, então eu já li os 36 volumes, então eu já estou perfeita, já fui acabada. Eu já recebi a vida divina em plenitude e não tenho mais nada a acrescentar. Já estou plenamente formada, recebi meu diploma, não tenho mais nada que aprender aqui na Terra sobre Deus. Não existe isso, porque Deus é infinito.
Deus é infinito em santidade, em amor, em beleza, em conhecimento, sabedoria. Você nunca vai conseguir parar de ler o livro do céu. Você nunca vai entender tudo. Tudo, 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 tudo. Sempre vai ter algo. Não tem, eu acho assim, sempre, por exemplo, o livro do céu. A Aline já leu, por exemplo, os 36 volumes, mas ela volta no volume 1 para fazer a formação da transição. Aí ela sempre traz elementos novos. Ela está fazendo na escola, então ela está pegando os 3 e ela sempre está trazendo elementos novos. Então a gente, nossa, é infinito. O tesouro que a gente tem em mãos de conhecimento é infinito. E a gente sempre vai se manter nesse nada. Eu não sou nada, então eu sempre vou estar sendo formada. Parece que então eu sempre vou estar em formação. Né? Como o padre Douglas falou, que o ser humano é uma obra perfeita, mas inacabada. Igual um bebezinho, ele nasce perfeito, só que ele não está acabado, ele não está formado. Ele vai crescendo, então a gente sempre vai crescer em graça e santidade. Sempre. E a correção nos mantém nesse nada. É muito difícil se manter no nada. Você sempre vai, com o conhecimento, com à medida que o tempo vai passando, que você vai entendendo mais, pode ser que você comece a se achar alguma coisa, então. Começa a se achar alguma coisa, aí Deus vai te purificando continuamente para você se manter nessa humildade, no nada. Reconhecer que você, por você mesmo, você não faz nada. Que tudo vem dele. E é difícil, às vezes, se manter assim. É muito difícil se manter assim. E entender tudo, sabe o que acontece, como eu falei. No momento que alguém te olha, te nota, aí você pode ficar, mas eu não sou nada. Então, para você entender cada coisa que acontece na sua vida, não é fácil ver tudo com os olhos de Deus. Se você não se colocar nesse nada, você não entende as coisas, você não entende. Igual assim, às vezes eu tava terminando de ouvir a aula, aí caiu num vídeo do Anderson Reis. Aí eu, Jesus, mas eu vou ouvir a aula. Mas caiu nesse vídeo, tá? Veio na minha cabeça assim, ver esse vídeo. Aí eu fui ver, tá? Eu fui ver, eu não sou nada, eu não fiquei assim, o que eu vou ver nesse vídeo? Pra que eu tô vendo esse vídeo? Eu não quero ver esse vídeo, o que eu vou aprender nesse vídeo? Não, ele não tá falando da divina vontade, então eu não vou ver esse vídeo, só vejo o que é da divina vontade. Não, quero abrir os meus ouvidos para ver o que o Senhor tem para falar para mim, o que o Senhor quer. Meus ouvidos estão vazios. Aí eu fui ouvi uma história muito bonita mesmo, de uma conversão, de uma alma, né, uma pessoa que estava bêbada e ele conversou e tudo, e ela pediu, ele estava indo no banco à noite com os amigos dele, não sei lá, com um grupo de oração, e aí chega uma mulher bêbada pedindo fogo para acender o cigarro, né? E ele falou assim, eu só tenho fogo, eu tenho muito fogo aqui, mas é o fogo do Espírito Santo. Aí ela, esse eu não quero. Aí ele disse que sentiu no coração do Espírito Santo falando para ele voltar para conversar com ela. Aí ele foi conversar com ela, e aí veio na cabeça dele assim, paternidade. Ele foi falar de paternidade com ela, do pai dela, como que era o pai dela. E ela começou a chorar muito por causa de uma questão lá com o pai dela. E aí ele falou assim, olha, o que a gente tem para oferecer para você agora é a oração. Aí ele foi orar por ela, e ela estava possuída, possessa de demônio, não sei o que. Aí ela foi embora, e depois de muito tempo ele viu ela. Aí ele disse que clamou pelo sangue de Jesus. Na hora que ele foi libertar ela, ele fez um exorcismo nela, clamando pelo sangue de Jesus. Ele estava falando da importância do sangue de Jesus. Aí ele disse que depois de um tempo ele reencontrou com ela, e ela falou que ela foi totalmente transformada depois daquele dia, da oração dele, né? E que ela estava convertida, que ela estava na igreja, não sei o que ela tinha que confessar, beleza, lindo, né? Testemunho de conversão e tudo. Aí, beleza, aí no final ele falou assim, a importância do sangue de Jesus, você clama pelo sangue de Jesus. Então, quando você tiver com problema financeiro, você clama pelo sangue de Jesus, você tem costume de clamar pelo sangue de Jesus.
Quando você estiver com problema de doença, de financeiro, clama pelo sangue de Jesus. Ai, Jesus. Aí tem esse livro aqui que fala do sangue de Jesus. Você pode procurar em vários lugares, que você nunca vai achar um livro desse que fala do sangue de Jesus. Poderosíssimo esse livro. Compra na editora Imaculada, que é a editora dele. Aí ai meu Deus. Aí tava falando no grupo que os atos, aí a Aline tava falando no grupo que os atos na divina vontade que a gente faz, a escolinha, a escola, os vídeos, as partilhas, que é algo que a gente faz com uma pureza assim de que a gente não ganha nada, que é somente para agradar a Deus. Que esses atos que a gente faz em direção a Deus são de amor puro, porque a gente não ganha nada. A gente é uma doação para a divina vontade, né? Foi o que eu entendi. Que é uma doação para a divina vontade. A gente faz exclusivamente para a divina vontade, com a intenção pura de Deus de trazer mais filhos da divina vontade, de ter mais almas vivendo na divina vontade, com a vontade pura de Deus, de trazer mais almas para a divina vontade, de formar filhos da divina vontade. Então isso aí eu estava até lendo um trecho que Jesus falou assim, que quando no seu coração tem esse desejo de dar almas para Deus, que ele despeja toda a santidade nele, em você, tudo que ele tem, o sangue dele, o amor dele, para você fazer isso, porque isso é a pura vontade dele, ter mais almas voltando à ordem primordial da criação. E esses atos que a gente faz é em direção a isso. Então é muito puro de Deus. A gente não ganha nada, é só dar para Deus, só dar. Você não recebe nada. E aí eu falei, nossa, Jesus, então eu entendi essa pureza, porque no caso dele, né, ele tava falando lá no vídeo que o sangue de Jesus é maravilhoso para converter almas. Aí depois ele começou a falar de interesses próprios. Você clamar o sangue de Jesus para poder resolver sua vida financeira, para você, né, para algo pessoal, para um interesse pessoal seu. Então você está fazendo uma oração querendo receber algo de Deus, né? Tem um interesse próprio de receber algo de Deus, que seja a conversão de uma alma da sua família. E no caso dele, ele falou mais ainda coisas materiais, mas, né, a sua vida financeira está ruim, clama pelo sangue de Jesus. Ai meu Deus, eu clamo pelo seu sangue para libertar as almas do pecado. Mas aí eu falei, eu entendi, então essa pureza, porque a gente não está pedindo nada para a gente está dando para Deus, só para Ele. Quando eu rezo clamando pelo sangue de Jesus para pedir dinheiro, vida financeira sufocada, eu clamo pelo sangue de Jesus para me tirar da situação financeira difícil, eu estou pedindo algo para mim, ou para o meu esposo, que seja. E quando a gente está, aí eu falei, nossa, que uma diferença, né? Porque aqui a gente doa o nosso tempo para formar esses filhos da divina vontade. A gente doa os livros, não cobra nada, não tem nenhum interesse, não tem interesse nenhum. A gente pega o livro, tá tudo disponível para baixar sem pagar nada. Nada, não precisa pagar nada. Até os livros da Maria Valtorta, que são, né, um preço muito alto. Aí eu falei, então a gente... Às vezes as pessoas... Aí eu falo, Jesus, mas ele vive disso. Ele se mantém com isso. A gente não, a gente trabalha, tem outra, assim, uma vida, né? A gente não vive da evangelização, a gente trabalha, tem nosso trabalho, e além disso a gente ainda vai fazer esses atos na divina vontade, se doar para poder formar os filhos da divina vontade, difundir esse conhecimento, porque é esse conhecimento que forma o reino da divina vontade nas almas. Então a gente está disponibilizando gratuitamente e ainda disponibilizando nosso tempo para difundir esse livro
né, como ele falou, nossa, pode procurar um livro que fale mais poderosamente sobre o sangue de Jesus, você não vai encontrar. Se as pessoas quiserem encontrar um livro poderoso, não só para resolver sua vida financeira, a gente disponibiliza um livro para você desapegar completamente do mundo. A gente é nada, né? Deus nos usa para disponibilizar esse livro para o mundo, para todos voltar à ordem primordial da criação, sem nenhum interesse nenhum. Um livro poderosíssimo. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Então é por isso que Jesus fala, né, que a gente não, no trecho que a Aline colocou lá sobre a felicidade, que serão poucas almas que viverão essa santidade, porque Deus pede tudo. Nas outras santidades, as pessoas ainda têm um interesse próprio. Mas na santidade divina não tem interesse nenhum. É só os interesses de Deus que você pensa. Você pensa só nos interesses de Deus. Então a gente trabalha, tem nossa vida, né, em casa, tem o trabalho. Mas você cuida dos interesses de Deus. Além de ter que administrar sua vida humana, né, assim, na ordem que você vive, ainda... Além de pensar nessas coisas, que é da nossa vida, assim, da ordem natural das coisas, você faz de tudo para, no meio dessa vida, nessa vida que você tem humana, pensar só nos interesses de Deus. Você ainda colocar o interesse de Deus acima de tudo isso. E de ainda encaixar isso, como Jesus falou para mim, você tem que estudar e fazer e viver a sua vida. É os dois unidos. Então você une a sua vida de oração na sua vida cotidiana e coloca esse interesse de Deus acima de tudo. Então você não pensa em você hora nenhuma. O que Deus dispõe para você é a vontade dele e você aceita. Então você, como Jesus fala, né, você perde os seus direitos. Você perde os seus direitos, porque se a gente pensar na santidade humana, no que Jesus fala, ele fala, tudo que pedir meu nome, o Pai vos concederá. Tá, com os méritos, se eu pensar nos méritos de clamar pelo sangue dele para a minha vida financeira, pode ser, ele fala, né, eu posso conseguir algo e ele me dá, só que na divina vontade a gente não quer nada. Você não pede. Você abre mão de tudo, dos seus direitos, você não tem direito a nada. O único direito que você tem é a minha vontade. Então você é um nada. Você deu sua vontade para mim. Você perdeu seus direitos de pedir alguma coisa. Você só pede o que eu quero pedir. Eu tomei posse da sua vontade. A sua vontade é a minha agora. Trocou, então você perdeu seus direitos. Vai ser do jeito que eu quero e não do jeito que você quer. E aí pode ser, aí que entra a luta, né? Porque você, como eu falei, né? Você quer muito, você começa por exemplo, eu falei, eu queria ficar tranquila meditando no livro do céu, mas você perdeu seus direitos. É do jeito que eu quero. E aí até você entender isso, até você ter essa consciência, passa por um processo de formação, de purificação e de assim, claro que o processo de purificação vai ser constante, de formação vai ser constante, mas até você entender isso, internalizar isso, ter essa consciência, você sofre. Aquele que Jesus falou dos dois atos de violência, né? Que ele falou dela no livro da Val Torta. O ato de violência de você entregar sua vontade para ele e de receber a dele. Com o tempo, o próximo trecho é sobre a resignação. Com o tempo, você vai entendendo tanto essa verdade, vivendo tanto essa verdade de viver resignado, que já fica assim, mais tranquilo. Aceitar tudo como Jesus dispõe. E falar, tá bom, Jesus, tá bom, Jesus. Você começa a confiar tanto nele que você começa assim, você se resigna ao jeito que ele quer. E você sempre vê que o jeito que ele quer, apesar de ser sofrido,
é o melhor. Ele prova para você, ó, o jeito que eu faço, às vezes você não entende, mas da forma como eu disponho as coisas é sempre o melhor, o mais perfeito. É perfeito o jeito que ele dispõe, é perfeito. Aí você fica, uau, o jeito que o senhor fez é maravilhoso. Se tivesse feito do jeito que eu queria, não teria sido tão maravilhoso. Perfeito. Aí com o tempo, de tanto você viver assim, você fala, tá bom, Jesus, tá bom. Eu sei, desse jeito eu vou me sacrificar mais ainda, então... Mas eu sei que é o melhor jeito. E aí você entende que a vida na divina vontade é sacrifício, né? Ele vai te mostrando, você vai lendo, vai estudando sobre o que é a vida na divina vontade, e você entende. É sacrifício. O Fiat aqui na Terra é sacrifício. Com o estudo, com a meditação, você vai compreendendo isso. É sacrifício. Então você fala, tá bom, Jesus, tá bom. Tá bom, eu não sou nada, o Senhor é que sabe de tudo. Então, que seja feita a tua vontade, não a minha. Eu não sou nada, a minha vontade não sabe escolher nada, não sabe decidir nada. Eu só sei decidir o seguinte, eu quero a sua vontade. Vai ser do jeito que o Senhor quiser e não do jeito que eu quero. Né? Só que, às vezes eu choro. É sacrifício, é sofrimento, mas a gente sabe. A vontade de Deus é a melhor, é perfeita. Ela é perfeita. E quanto mais você medita nela, quanto mais você vive, mais você vai ficar nesse tá bom, Jesus, e ficar tranquila cada vez mais em paz. Então a gente vive assim, cada vez mais em paz, mais tranquilo. Quanto mais você conhece a Deus, mais você confia, mais você ama e vai falar, tá bom, Jesus, tá bom, do jeito que o Senhor quer, é maravilhoso. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.